Números mentem, desempenho não. A paixão, o sacrifício e o legado de um carro como o LFA não podem ser simplesmente quantificados. Em um vídeo desse canal, revelamos a saga dramática do Lexus LFA, um peixe pequeno que sacrificou 10 anos de desenvolvimento, bilhões de dólares queimados e até uma tragédia que marcou para sempre o projeto. Mas após 9 meses e mais de 1 milhão de visualizações e inúmeros comentários, agora surge a pergunta: é só por esses desastres que podemos lembrar do Lexus LFA? Apesar de todo o dinheiro investido, do tempo incalculável dedicado e até da vida perdida durante o processo, existem elementos muito mais profundos e essenciais que circulam o LFA. Esse carro é a maior representação de paixão e obsessão inabalável do automobilismo e vai muito além dos números frios. Inclusive, o primeiro vídeo prova isso. Uma vez, Adam Sandler disse: obsessão ganha do talento. Todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas é obcecado? E se tem algo que o LFA tinha desde os primeiros rascunhos, era um time de pessoas obcecadas por trás, que estavam dispostas a renunciar ao orgulho, à carreira e de dinheiro para que o mundo olhasse e dissesse: vocês têm o melhor carro do mundo. A história de hoje? Lexus LFA, além dos números. Ponto de partida. No início dos anos 2000, o mercado de supercarros e automóveis de luxo estava em plena transformação, com marcas estabelecidas como Ferrari, Lamborghini, Porsche e Aston Martin, elevando os padrões de desempenho, luxo e exclusividade. Marcas tradicionais como a Ferrari lançavam modelos icônicos como a Ferrari Enzo, que combinava potência extrema com design futurista, enquanto a Lamborghini com um murciélago de 580 cavalos, símbolo de extravagância e desempenho, impressionava. A Porsche apostava no 911 GT2, esportivo que levava ao limite a herança de corrida da marca e do modelo. Já Aston Martin apresentava o sofisticado Vanquish. Nesse cenário absurdamente competitivo, o LFA viria para ser um marco, uma demonstração do poder tecnológico e da ousadia da Lexus em desafiar as maiores marcas do setor. Com grandes expectativas e um investimento gigantesco, o carro prometia redefinir o conceito de supercarro. Só que, apesar de todo o brilho tecnológico e do prestígio que acabou acumulando entre os críticos e entusiastas, o modelo acabou se tornando um dos maiores desastres financeiros que o automobilismo já presenciou. E falando em financeiro, eu queria te dar uma sugestão, se você me permite. A gente deixou um link na descrição desse vídeo com uma aula grátis de algo novo que você pode aprender e ganhar um dinheiro extra na internet. Não é tigrinho, não é aposta, não é nada dessas presepadas aí que esses coaches estão tentando vender para vocês. É uma aula grátis. Assiste lá, tá na descrição e quem sabe é para você e pode te ajudar aí a longo prazo. Essas marcas não apenas ofereciam desempenho, mas também uma aura de exclusividade e história, o que tornava o mercado extremamente competitivo e arisco para novidades. Só que, junto a isso, a tecnologia avançava rapidamente, com sistemas de controle de tração mais inteligentes, materiais leves e motores cada vez mais potentes. Além disso, os consumidores estavam cada vez mais exigentes. Só ter mais potência e velocidade agora era insuficiente. Todos queriam sim a potência, mas somada ao luxo, conforto e exclusividade. Nesse cenário, uma fabricante de carros mais robustos decidiu ousar e criar algo que nunca havia criado antes, um supercarro que pudesse competir de igual para igual com os maiores nomes do setor. A sua produção custou bilhões de dólares e uma década completa de trabalho árduo, tanto dos cabeças da fábrica quanto do pessoal da montagem. Para você que já viu o primeiro vídeo sobre o LFA, já conhece essa história, mas ainda tem que se perguntar qual foi o motivo de tanta dificuldade da Lexus em encontrar compradores, pessoas interessadas de fato no modelo. A resposta não é tão simples quanto deveria. Tudo começa com uma fabricante resolvendo desbravar um novo nicho, oferecendo um carro por mais de 375 mil dólares. Preço esse que te permitia andar em esportivos de marcas de muito mais renome e chamar mais atenção de todo mundo na rua. Quer um exemplo? Ford GT.
um V8 com 550 cavalos, história dentro do automobilismo e custando 150 mil. Lamborghini Murciélago com um V12 de 580 cavalos, num preço de 300 mil dólares. E até mesmo um exótico e poderoso Pagani Zonda C12S, pelo mesmo valor de um Lexus. Como isso soa para você? A Lexus estava a anos-luz de ter um apelo emocional e histórico que outras marcas, como as italianas ou alemãs, tinham para atrair compradores de supercarros. A barreira cultural era gigante, o que fez com que a marca japonesa investisse ainda mais em marketing para tentar evitar que as muitas unidades do supercarro ficassem ainda mais encalhadas nas concessionárias. A falta de tradição no segmento também foi uma barreira significativa, pois o valor de marca de concorrentes como Ferrari e Porsche era algo que não podia ser replicado, independentemente do quão tecnicamente avançado o LFA fosse ou quantos caminhões de dinheiro fossem aplicados. Apesar do fracasso financeiro ser quase sempre o fator mais comentado, não podemos deixar passar batido o tamanho das cicatrizes emocionais deixados dentro da própria Toyota. Hiromu Naruse, o lendário piloto de testes que esteve na Toyota por mais de 4 décadas e uma figura-chave no projeto do LFA, perdeu a vida enquanto testava uma das unidades em Nürburgring, o Inferno Verde. Hiromu, que dedicou a maior parte de sua vida em desenvolver os modelos da Toyota, tinha uma relação mais que especial com o LFA. Ele supervisionou o desenvolvimento do carro desde os primeiros dias de vida do veículo. Além disso, ele foi o responsável por fazer e solicitar os ajustes mais finos que transformaram o LFA na máquina de alta performance que você conhece hoje. O japonês acabou perdendo a vida em um acidente em 2010, enquanto pilotava sua obra, quando acabou se chocando contra um Audi. Além de abalar a equipe, o acidente trouxe um peso extra para a fabricante, que agora trabalhava em um clima de luto e introspecção. Mas ao invés de tirarem o pé do acelerador, a tragédia fez com que os engenheiros da Toyota e Lexus redobrassem seus esforços. Eles iriam honrar o legado de Naruse e finalizar o LFA com o mesmo nível de excelência que ele sempre buscou. Com esse contexto todo, esse supercarro já tinha algo que não víamos em muitas outras montadoras. Existia paixão genuína e, tragicamente, sacrifício. Essa não é apenas uma simples narrativa sobre a tecnologia e desempenho. Envolve perseverança, superação e a crença de que algo extraordinário poderia ser feito, mesmo quando as probabilidades pareciam estar contra eles. Foram produzidos apenas 500 unidades do Lexus LFA, mas cada uma delas se tornou uma obra de arte automotiva. Cada motor V10 foi montado à mão e assinado pelo engenheiro responsável. A exclusividade, combinada com um desempenho excepcional, fez com que o valor do Lexus LFA no mercado secundário disparasse em pouco tempo, com algumas unidades sendo vendidas por mais de $1 milhão. E quando as pessoas perceberam que o L na grade frontal do carro não era nenhum motivo de dúvidas, o que começou sendo considerado um fracasso comercial se tornou logo sinônimo de luxo e raridade. Quem entendia de carros passou a reconhecer o valor técnico e histórico que o modelo carregava. O problema real foi que essa dúvida inicial não partiu apenas dos entusiastas. Executivos mais conservadores estavam céticos quanto à viabilidade de um supercarro sob a marca Lexus, e acreditando que o foco da empresa deveria permanecer em carros de luxo tradicionais. Hiromu Naruse e Haruhiko Tanahashi, o engenheiro-chefe do projeto, tiveram que lutar constantemente contra a burocracia e a pressão financeira que implorava por resultados rápidos. E esses conflitos eram intensos e rotineiros. Investir tantos recursos no LFA sem garantias de sucesso parecia loucura para muitos dentro da Toyota. O projeto, além de um desafio técnico, foi uma batalha cultural que durou anos, afetando futuros lançamentos. Executivos não entendiam o desejo de criar algo fora dos padrões, e o foco no LFA atrasou outros desenvolvimentos, desviando recursos de segmentos como veículos elétricos e híbridos. Manter o projeto exigiu justificativas constantes dos engenheiros sobre os altos custos e o tempo investido. Para transformar a marca, a Lexus precisou mais que um carro potente. Foi necessária uma mudança estratégica e uma campanha de marketing para construir uma nova imagem. O real papel do LFA. Se existe algo que o LFA fez de maneira inquestionável, foi transformar a identidade da Lexus.
Até o seu surgimento, a marca era vista como uma fabricante de carros luxuosos e confortáveis, como o Lexus ES e o RX, mas sem um pingo de ousadia ou apelo emocional de seus concorrentes europeus. O LFA mudou isso completamente. Ele provou que a montadora podia competir no degrau mais alto do desempenho automotivo: potência, inovação e velocidade. Isso se tornou o lema da fábrica japonesa. Para entender tamanha importância dessa transformação, é necessário comparar com outras marcas que já tinham construído a sua reputação ao longo de décadas. A Ferrari, por exemplo, sempre soube vender o sonho de possuir um supercarro, apelando à herança de corridas e ao glamour italiano, além de criar o sentimento de ter algo super raro. A Lamborghini apostava em design agressivo e exclusividade extrema, e a Porsche mantinha um equilíbrio perfeito entre esportividade e confiabilidade, o que lhes garantiu um público fiel e entusiastas. A Lexus, por outro lado, precisava construir essa imagem do zero no universo já dominado dos supercarros, e o LFA seria o início dessa jornada. Essa mudança de mentalidade pavimentou o caminho para futuros modelos esportivos da marca, como o LC500 e o RCF, que possuem um icônico motor V8. Antes da Lexus surgir de repente, o Japão já tinha um certo respeito por seus esportivos de alto desempenho, como o Nissan GT-R e Supra, que faziam sucesso pelo mundo, mas não estavam na mesma prateleira dos tais supercarros. Nesse sentido, o LFA chegou com os dois pés na porta dos europeus. O Japão tinha um carro para dizer com orgulho: agora nós podemos bater de frente. Os engenheiros também precisaram lidar com questões culturais e emocionais ao entrar no mercado dos supercarros. Os europeus traziam consigo décadas de tradição e paixão. Eles precisariam fazer algo que conquistasse o espaço através de um trabalho que transmitisse autenticidade e inovação. Houve uma grande preocupação em não ser apenas um competidor genérico, mas sim em criar um carro que fosse verdadeiramente admirável. O esforço para criar um supercarro que podia competir com igualdade com os rivais europeus envolveu também um profundo estudo do que fazia um carro ser tão desejável. Não era apenas sobre potência e velocidade, mas sobre emoção, sobre criar uma experiência única para o motorista. Apesar de tudo isso, é normal você ver pessoas dizendo que aquele carro era um fracasso completo. Sim, rolou um prejuízo absurdo. Sim, depois de 10 anos do fim da sua fabricação, ainda tinha LFAs nas lojas pegando poeira. Mas será que medir o sucesso de um carro pelo número de vendas faz sentido? Ou seria essa uma forma superficial de rotular um modelo como esse? A grande verdade é que muitos dos maiores clássicos da indústria automobilística só foram valorizados de verdade anos após o seu lançamento, quando as pessoas passaram a compreender e apreciar o real impacto que eles causaram. Nossa, o que o roteirista aprontou agora? Fica vendo. Como uma vez disse o sábio Albert Einstein, nem tudo o que pode ser contado, conta. E nem tudo o que conta pode ser contado. Não entendi foi nada. Durante os mesmos anos que a Lexus desenvolvia o supercarro, a Toyota investia rios de dinheiro em seu programa na Fórmula 1. Muitos dos aprendizados obtidos na Fórmula 1 influenciaram diretamente a produção do LFA. Tecnologias como o uso avançado de fibra de carbono, sistemas de suspensão aprimorados e componentes de frenagem de alta eficiência foram testados e desenvolvidos em pistas de corrida, trazendo uma combinação de leveza e durabilidade ao LFA. Além disso, o conhecimento sobre a aerodinâmica adquirido em corridas ajudou a moldar o design do carro, otimizando seu desempenho em altas velocidades. Apesar de toda a grana, a fabricante não venceu uma mísera corrida na categoria. O envolvimento da Toyota na Fórmula 1 não deve ser visto como um desperdício total, já que serviu como laboratório de testes para tecnologias de ponta que eventualmente beneficiariam vários modelos de produção além do LFA. E apesar do supercarro também não ter sido muito amigo do pódio por onde ele esteve, ele se tornou a catapulta de uma gigante no automobilismo, a Gazoo Racing, divisão de carros de alto desempenho e performance da Toyota. Em 2008, o supercarro da Lexus participou das 24 horas no Inferno Verde. Só que a Toyota não tinha permissão oficial para competir sob seu nome tradicional. Então, eles adotaram o nome Gazoo Racing, inspirado em um site de imagens de carros que a Toyota usava nos anos 90. Meio aleatório, né? Eu sei. E também tivemos um tal de Morizo, conhecido por seu envolvimento em competições
e desenvolvimento de veículos esportivos. Mas afinal de contas, quem é esse cara? O nome Marizo também tem as suas raízes no LFA. Akio Toyoda, neto do fundador da Toyota e defensor-chefe do modelo, competiu em corridas com o supercarro sob o pseudônimo de Morizo Kinoshita para evitar represálias do conselho de administração da Toyota. Akio queria sentir na pele o que era ser um piloto em uma competição real. Ele acreditava que, ao competir, poderia entender melhor os limites do carro da empresa e mais importante, como superá-los. Sua paixão pelas corridas não era uma jogada de marketing, mas sim uma demonstração genuína de como ele acreditava que a performance e a inovação deveriam andar lado a lado. Esses nomes continuaram a crescer em importância com o passar dos anos. Hoje, a linha GR da Toyota, que inclui o GR Yaris, GR Supra e GR Corolla, é uma das divisões mais respeitadas de carros de alto desempenho no mercado global. A criação da Gazoo Racing representou uma mudança de mentalidade da empresa, tornando a Toyota uma potência no setor de carros de alto desempenho. A paixão por desenvolver veículos que não apenas funcionassem, mas que fossem empolgantes de dirigir, tornou-se parte da identidade da marca. O LFA foi fabricado com o uso intensivo de fibra de carbono. Quando o projeto começou, o plano era usar alumínio para manter o carro leve. Só que ficou nítido muito rapidamente que, alcançar o nível de desempenho desejado, era necessário algo mais leve e resistente. A resposta foi a fibra de carbono, e essa foi apenas uma das milhares de inovações técnicas que o modelo trouxe para tudo o que seria fabricado na Toyota depois. A fabricante nunca havia trabalhado com material em larga escala antes. Além disso, muitas fabricantes optaram por terceirizar a produção de componentes tão complexos, mas a Toyota decidiu seguir um caminho diferente. Eles desenvolveram sua própria tecnologia para fabricar o material, construindo teares tridimensionais e autoclaves próprios e treinando uma equipe de engenheiros para dominar essa tecnologia que dominaria o mundo dos carros no futuro próximo. E uma curiosidade é que a Toyota, quando foi fundada lá em 1926, começou como uma empresa de teares, o que significa que a transição para a produção de fibra de carbono, embora ousada, fazia total sentido dentro do histórico da empresa e honrava suas raízes. A obsessão da Toyota com a redução de peso foi tão grande que os detalhes mais minuciosos foram ajustados para otimizar o desempenho. Quer outro exemplo? As microesferas de vidro adicionadas aos painéis de fibra de vidro foram usados para ocupar espaço sem adicionar peso significativo, reduzindo a densidade do material sem comprometer a resistência. Esse tipo de atenção aos detalhes é o que diferencia um supercarro verdadeiramente excepcional de um carro apenas bom. Cada grama economizada e a cada centímetro aerodinamicamente otimizado faziam parte de uma visão maior de excelência. E podemos dizer também que esse mindset foi herdado da Fórmula 1, fazendo o Lexus LFA quebrar convenções desde o seu primeiro esboço. Enquanto alguns supercarros, quando lançados, buscavam impressionar com estilos agressivos e exagerados, como a dura e desconfortável Ferrari F40, quando lançado no passado. Já o LFA optou por uma abordagem mais refinada, sendo mais cuidadoso e atento aos detalhes. Ele era um supercarro criado para ser pilotado rápido, mas que também oferecia um nível de conforto e acabamento que poucos outros modelos poderiam igualar. O interior era forrado com materiais de alta qualidade como alcântara e couro, ao mesmo tempo em que apresentava uma instrumentação avançada, incluindo o icônico painel de instrumentos digital. O painel digital do LFA, além de ser visualmente impressionante, era uma necessidade técnica. O motor V10 do carro girava tão rápido que um tacômetro tradicional não conseguiria acompanhar a aceleração do carro. A Lexus optou por um painel digital que pudesse ajustar o display em tempo real, criando uma experiência visual hipnotizante para o motorista. Por fora, o modelo também trazia elementos inovadores que iam além do visual. Enquanto os europeus focavam em estilos agressivos, o LFA tinha uma proposta mais sutil que casaria potência com a sutileza pela primeira vez nesse nicho. Cada mínimo detalhe do carro foi projetado para maximizar a aerodinâmica, melhorar o fluxo de ar e reduzir o peso. Cada linha do design tinha uma função prática, desde as entradas de ar para resfriar o motor até as curvas sutis que ajudavam a reduzir o arrasto aerodinâmico.
A Lexus criou algo que não apenas superou os rivais tradicionais, mas que também impressionou esteticamente e emocionalmente. O LFA também foi o pioneiro ao incorporar um sistema de suspensão e freios de última geração. A suspensão com um duplo braço triangular na frente e multilink na traseira foi projetado para oferecer estabilidade em altas velocidades, enquanto os freios de cerâmica carbono, que garantiam uma frenagem eficiente e consistente mesmo sob as condições mais extremas possíveis. Essa combinação de suspensão de alta precisão e freios poderosos significava que essa máquina podia ser pilotada ao limite de suas capacidades sem comprometer a segurança e o controle, oferecendo uma experiência de direção verdadeiramente única. Através do LFA, a Toyota aprendeu a construir carros com foco obsessivo na performance e na engenharia de precisão. Isso levou ao desenvolvimento de carros que não são apenas uma extensão do legado desse supercarro, mas também a prova de que a Toyota conseguiu pegar o que aprendeu com o seu supercarro e aplicá-lo a modelos de produção em massa, tornando o desempenho acessível a mais pessoas, com leveza e precisão no manuseio. We gave it the power of a supercar. Then we gave it the precision of a Lexus. And in turn, wrote a new definition of what's possible for an automobile. This is the pursuit of the impossible. This is the pursuit of perfection. Nenhum carro de rua produz um som tão memorável quanto o Lexus LFA. Com seus 560 cavalos de potência, o V10 de 4.8 litros, desenvolvido em parceria com a Yamaha, é uma sinfonia em movimento que resultou em um motor que produz um som agudo, quase como um grito, à medida que sobe até os 9.500 RPMs, entrando para a história como um dos roncos mais bonitos e empolgantes do mundo automotivo. Esse é um carro que faz você se sentir que está pilotando algo verdadeiramente especial. Foi o que disse Jeremy Clarkson, apresentador britânico irreverente, famoso pelo programa Top Gear. Desde o uso inovador de materiais até o desenvolvimento de um dos motores V10 mais impressionantes da história, o LFA se consolidou como uma lenda e seu legado continua a moldar o futuro do mercado. A marca aprendeu que, às vezes, é preciso assumir riscos enormes e fazer investimentos que, no momento, não parecem ter retorno imediato, mas que acabam gerando um efeito borboleta muito positivo. O LFA, mesmo sendo um desastre financeiro, serviu como um marco para a Toyota e a Lexus. Ele mostrou ao mundo que o Japão também poderia criar supercarros de tirar o fôlego, cheios de tecnologia, paixão e exclusividades. Essa é uma lição para aqueles que só olham estatísticas e números. No mundo do automobilismo, o valor não está apenas no sucesso comercial, mas também no impacto cultural e na capacidade de inspirar novas gerações de engenheiros e entusiastas. Obrigado, Hiromu Narushi. Você conseguiu e é o verdadeiro merecedor de todos os créditos por esse carro. Onde quer que esteja, esperamos que você enxergue todos os frutos que sua dedicação e entrega trouxeram para o automobilismo. E mesmo o risco mais improvável, que pode gerar resultados extraordinários, e a Toyota sempre foi pioneira nisso, inclusive criando o primeiro supercarro japonês que muita gente desconhece e virou um símbolo na reconstrução do Japão pós Segunda Guerra Mundial, um carro elegante e rápido que fez com que a Porsche e outros se tremessem de medo. Bom, se ajeita aí no sofá que o 2000 GT já começou a passar aí na sua tela, te vejo já.